Como que a gente vai resolver essa obesidade intelectual, teológica e religiosa do mundo? Levando as pessoas para o campo de ação. Nos meus treinamentos, nas minhas mentorias, eu gosto muito de conduzir as pessoas à prática. Do instituto, estudou, jogar para fora, para o campo da prática, porque a nossa geração é uma geração de muitos obesos teológicos, obesos científicos, e eu acredito muito na prática, porque quando você estuda o campo da mente, você vai descobrir que é no campo de batalha, diante das necessidades humanas, que nós treinamos os nossos neurocircuitos cerebrais de amor, de generosidade, de compaixão, de misericórdia. É no campo de ação que Jesus treinava os discípulos. Jesus ia passando, via as multidões sofrendo e tinha compaixão. Então ele conduzia os discípulos na prática, ele dava os seus ensinamentos. Então os mentores, os instrutores, nós que trabalhamos com pessoas, a gente precisa pensar nisso. Há 20 e poucos anos atrás, quando eu estava na faculdade de teologia, eu falei para o doutor Alcino Toledo, ali quando a gente estava na aula, eu disse: doutor, ele falando, vocês precisam estudar teologia para ser presidente da igreja e tal. Eu disse: pastor, doutor, se o senhor levar essa linguagem, o senhor não vai gerar uma geração de competidores em altares que nós temos que estudar para ser. Veja só, eu ainda ia fazer 20 anos, eu já tinha essa ideia, esse insight. Eu digo, vai gerar uma geração de competidores, de obesos intelectuais. Você tem que estudar para ser presidente. Não, doutor, eu estou aqui para ser um servo melhor. Eu estudei missiologia para ser um servo melhor no instituto, teologia para ser um servo melhor, neurociência para ser um servo melhor da humanidade, psicanálise para ser um servo melhor, reconhecimento dos Estados Unidos na área mental, para mim colocar escritório onde eu quiser colocar, para mim ser um servo melhor. O objetivo é esse. Então a soberba nos agarra, o egocentrismo, o egoísmo, quando o seu foco é pessoal. O meu foco nunca foi pessoal, o meu foco é o ser humano, é a humanidade. Eu sempre pensei em ferramentas para ajudar o outro, para salvar o outro. Você estuda para quê? Então hoje a gente vive dentro de uma bolha, e muitos institutos, e cada dia crescendo, aumentando aí o número de alunos e tal, formando-os. Isso é muito legal, mas para quê, gente? Conhecimento sem ação, sem experiência, sem prática, vai gerar uma geração de obesos intelectuais guerreando nos púlpitos e nos altares. Por isso que hoje nós temos esse mundo competidor mesmo no altar das igrejas. E se a gente levar para o campo de ação? Então o trabalho que eu faço é esse. Dou a aula e levo para o campo de ação, para a aula prática. Eu sou professor de missiologia também. Quando eu dou a aula, vamos para o campo de ação. Eu implantei no Brasil e no mundo o chamado sopão missionário. O que é isso? Dou a aula, pego os alunos. As últimas aulas que eu ministrava de missiologia, tinha alunos de 12 denominações diferentes. Missiologia, as nações. Aí a aula, e aí no outro dia vamos para o campo prático, vamos trabalhar com as pessoas da rua, vamos criar uma estratégia da comida para o que tem fome, vamos para a ação. Você entendeu? Então isso faz com que a gente trabalhe os neurocircuitos cerebrais. Não adianta injetar ciência humana, injetar neurociência, injetar teologia e gerar uma geração de obesos mentais e intelectuais. Obesidade, isso gera doença, isso não gera nada, não produz nada. Então o que a gente tem que fazer, os institutos brasileiros, os mentores do Brasil e do mundo, é nós levarmos as pessoas para o campo de ação. E é o que nós fazemos, é o que eu faço. Levar pessoas para o Haiti, estudantes de medicina, de psicologia, de neurociência, de psicanálise. Levo para Brumadinho, levo para as regiões de desastre para dar treinamento a essas pessoas. Até mesmo pessoas que são já formadas na área, mas precisam
amolar os neurocircuitos cerebral. Não adianta você jogar só conhecimento na cabeça da pessoa. Isso, o egocentrismo, a egolatria, o orgulho, potencializa no ser humano. Agora, quando a gente vai para fora, de encontro aos necessitados, aos cegos, aos coxos, aos paralíticos, aos necessitados, a gente passa a ser um altruísta melhor. E aí você vai ser um ser humano, um profissional com as duas asas. A asa científica, se é o teólogo, a asa teológica, se é o científico, a asa científica, mas também com a asa da experiência. Veja só, Jesus caminhava, ia, experiência, ensino, prática. Aí vai ser uma revolução. Você vai produzir seres humanos melhores, profissionais melhores, porque é no ambiente da dor que aí está o laboratório da resiliência, do crescimento, do altruísmo, da generosidade. A gente vê muito conhecimento cada dia, mas o amor morrendo no coração dos homens. Como que a gente faz isso? Quebrando essa bolha, levando as pessoas para o campo de guerra, para o campo do treinamento. Aí a gente vai produzir seres humanos altruístas para o campo de guerra, para socorrermos o mundo que clama. Deus abençoe, meu grande abraço.